Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E no quadro Entenda Direito de hoje, nós vamos falar sobre uma decisão polêmica do Supremo Tribunal de Justiça. Alguns devedores, dependendo do tamanho da dívida e para quem eles devem, poderão ter a CNH e o passaporte suspensos. Isso vai variar de caso a caso. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez a doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que é advogada aqui na cidade de Guaxupé. Bárbara, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, obrigada pela participação. Muito obrigado você. Olha só, é uma decisão extremamente polêmica. Qual que foi o caso que acabou originando toda essa situação, onde um advogado pediu que a CNH do devedor fosse suspensa e por que acabou originando todo esse rebuliço aí no meio jurídico? De fato, houve uma decisão do juiz de primeiro grau de Sumaré, na qual ele deferiu a suspensão do passaporte de um devedor e também da CNH. Foi impetrado um habeas corpus contra essa decisão, na qual o juiz, o desembargador do STJ, Dr. Luiz Felipe Salomão, decidiu que, quanto ao passaporte, essa decisão ela não poderia ser mantida, tendo em vista que, naquele caso concreto, feria o direito de ir e vir do devedor. Porém, ele deixou muito claro que essa decisão era somente naquele caso completo. Isso quer dizer que, em alguns casos, poderão sim ser suspensos os passaportes de devedores. E quanto à CNH, ele manteve, tendo em vista que o recurso habeas corpus ele não é cabível para essa decisão, uma vez que a suspensão da CNH ela não atinge o direito de ir e vir da parte. Então, a pessoa ela pode se deslocar com um veículo, desde que não seja condutor, tem ônibus e diversas outras alternativas que ela pode usar. Então, ele entendeu que não feria o direito de ir e vir e o habeas corpus não seria a peça cabível para aquela decisão. Isso quer dizer, então, que todo mundo que tem uma dívida vai ter a CNH suspensa ou isso vai depender de uma avaliação do operador do direito, no caso o juiz ou o desembargador, para cada caso? Exatamente. Não quer dizer que todos vão ter a CNH suspensa, não quer dizer que a pessoa já com a dívida e tem uma ação de execução ou ação de cobrança, ela vai ter a sua CNH suspensa. Primeiro vai ser feito todo um trâmite processual, a intimação para a pessoa pagar, ela vai poder fazer um acordo, parcelar e, em último caso, vai ser utilizada essa suspensão. E essa suspensão não vai atingir a todos, porque existem motoristas, tratoristas, caminhoneiros que precisam da CNH para trabalhar. Então, eles precisam para ter o seu sustento. Então, nesses casos, pode ser apresentado pelo advogado da parte ou até pela pessoa mesmo que necessita dessa CNH para não acontecer isso na vida dela, de não travar a vida da pessoa, né? Então, ela vai poder apresentar a sua defesa. Mas é importante a gente falar que essa decisão ela é baseada em um precedente que foi autorizado por um dos órgãos das últimas instâncias de justiça, que é o STJ. Isso é muito importante porque não é uma decisão vinculante, não é uma decisão terminativa. Uhum. Pode haver outros precedentes, para cada caso vai ser aplicado de uma forma, cada dívida de uma forma, a dívida deve ser aplicada, a decisão deve ser aplicada pelo juiz de forma balanceada, não é em todos os casos que há necessidade da suspensão. Então, tudo vai ter uma análise prévia para não lesar a pessoa, o devedor também, né? No caso dessa pessoa que teve a CNH retirada, inicialmente, como você falou, foi retirado também o passaporte, mas o juiz entendeu que retiraria o direito de ir e vir. Não é todo mundo que tem passaporte, a gente sabe, mas em caso de dívidas maiores, comumente as pessoas têm passaporte. Nesse caso, em que ele falou que lesa o direito de ir e vir, isso quer dizer então que ninguém vai poder ter o passaporte retirado? Já que vai lesar o direito de ir e vir, a pessoa então não vai poder ter o passaporte retirado no caso de uma dívida? Ela pode sim ter o passaporte retirado.
não é em todos os casos, tanto que na decisão dele, ele deixou muito claro que seria somente naquela decisão concreta e que poderia sim ser aplicada a suspensão do passaporte em outros casos, até porque nós podemos citar um exemplo aqui de um motorista que está devendo, vamos supor, uma dívida trabalhista e vai viajar para o exterior a passeio. Então, ele não vai poder ter a sua CNH retirada, porque é meio do seu sustento, porém o passaporte não é tão necessário. E nesse caso, é como eu disse, o juiz ele deve balancear a sua decisão, analisar para poder aplicar de uma forma efetiva. Você falou essa questão do equilíbrio, que a justiça ela deve ser cega, não deve olhar a quem ela está interferindo, Isso. mas a gente sabe que a lei, principalmente a lei brasileira, ela é muito interpretativa. Essa decisão do juiz desembargador, ela tem respaldo na lei? A decisão dele é legal? Ela é legal, ela tem respaldo sim. Inicialmente, os devedores eles tinham a pena de prisão, eles poderiam ser presos por ter dívidas. As leis que organizavam essas medidas, elas ficaram abaixo dos direitos humanos, dos tratados internacionais. Então, hoje em dia não existe mais prisão de devedor, o que aumentou muito as dívidas e as pessoas ficarem inadimplentes e tudo mais. Dessa forma, foi necessário que o legislador, no novo Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, ele colocasse uma medida mais efetiva, na qual o juiz ele tem a liberdade de ser mais arbitrário, de coagir, interferir, subrogar, mandar, fazer de uma forma para que aquela sentença ela seja efetivamente cumprida. Então, endurece, não é? Não quer dizer, não está explícito quanto à CNH nem ao passaporte, porém esses artigos ele dão essa autonomia para o juiz. Esse novo artigo do Código, ele pretende dar mais agilidade, não com cumprimento estrito do que tá ali, não é? São decisões que vão afetar o cotidiano do trabalhador e que ele vai sentir que é preciso acabar cumprindo a lei. Não é? Porque como você falou, a gente até conversava antes, não é justo uma pessoa que tem um carrão importado de 400 mil, está devendo 20 mil de dívida trabalhista e ter a CNH dele por aí, não é? Exatamente. Mas Bárbara, você, pra gente encerrar, como operadora da lei, como que você enxerga essa decisão? Você acha que isso realmente dá agilidade e facilita o cumprimento da lei e acaba dando menos respaldo para essas pessoas que descumprem ela? Eu acho que é uma medida efetiva que deve sim ser aplicada pelo judiciário, uma vez que hoje os processos judiciais são inúmeros e eles precisam sim ter um cumprimento e, como eu disse inicialmente, há gastos da população, gastos que nós pagamos, então as medidas precisam sim ser cumpridas, até porque os devedores eles têm que honrar com suas obrigações. Claro que tudo dentro da proporcionalidade, da forma que a pessoa puder pagar, sempre observando os dois lados e ter a imparcialidade no caso, né? Perfeito. Bárbara Regina Maciel Vera, advogada, conversando conosco sobre essa polêmica decisão, mas que acaba tendo sim alguns frutos bons para as pessoas e também para a justiça brasileira. Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença para falar sobre esse assunto que não é muito fácil, é um assunto novo, que as pessoas meio que se assustaram, mas você conseguiu esclarecer muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.